Olá a todos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Roteiro Livre. É um prazer enorme ter você aqui conosco. E aqui o plano é fazer esse podcast algo especial na vida de vocês, onde queremos trazer conteúdo de relevância. Estamos aqui direto do estúdio R-Play, tá certo, Rodrigo? Isso aí. Juntamente com o Rodrigo, que vocês provavelmente conhecem, né? O anfitrião lá do Conversa e Café Podcast. E estamos aqui, então, iniciando esse novo projeto, esse novo desafio, com a ideia de somar na vida de cada um de vocês que assistirem esse programa, enfim, os outros também. E nesse episódio, como é o primeiro, a gente sempre tem a tendência de trazer aqueles convidados mais próximos, né, mais íntimos e tudo mais, até por questão de afinidade com assuntos e tudo mais. E hoje, então, eu tenho o prazer de receber aqui o Pastor João, o Leandro, a família Matos. Não tem as palmas aí, né? Não. Sejam muito bem-vindos, então, Pastor João, Leandro, família Matos. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, aqui comigo, enfim. Bom, Pastor Jonas, olá a todos. É uma grande alegria estar a gente juntamente começando esse projeto, é uma honra, como o senhor falou, o senhor, o Rodrigo. E a gente fica muito feliz por esse convite e bora lá para a gente continuar essa continuação aqui. Beleza. Pastor João? Quero saudar todo o povo aí que estão nos ouvindo, assistindo. Sim. E agradecer ao pastor Jonas pela vida dele e por esse privilégio que Deus nos dá É uma oportunidade que Deus está dando para nossas vidas. Ele está neste dia pela primeira vez também junto com o pastor Jonas. Beleza. Bênção de Deus. O seguinte, como é um bate-papo, uma conversa descontraída aqui, primeira pergunta, a gente tem a ideia de trazer a história de vida de vocês, a história de fé, a história de vocês com a música, né? Não só no ambiente de igreja, porque no passado também a música já fazia parte de vocês, principalmente o pastor João antes da conversão. E é isso que nós queremos trazer aqui nesse episódio, partilhar para as pessoas entenderem quem é a família Matos, a sua história de vida, a sua história de fé, da sua caminhada. E a primeira pergunta a gente sempre tem que fazer para quem conhece vocês, talvez tenha até essa dúvida. Afinal, vocês são argentinos ou brasileiros? Eu sou brasileiro. Brasileiro? Leandro? Nasci na Argentina. Nasceu na Argentina. Então não sei se vou ter que dispensar o Leandro. Fala, pastor João. O Leandro, lógico, que vai acompanhando a história. Como foi essa sua transição? Nasceu no Brasil? Foi para a Argentina? Como funcionou esse processo? Bem, eu nasci no Brasil, aí no Noroeste, na cidade de Alecrim. Alecrim. Divisa com a Argentina. O Uruguai faz divisa com a Argentina. O município de Alecrim faz divisa com Panambi, Argentina e Misiones. Sim. E aí, no 84, eu fui embora para lá. 84. Para ir e já voltar. Eu trabalhava em Juí. Sim. E aconteceu que, através da música, fui convidado para trocar bailão lá naquela época. Sim. Gostei de ficar lá e fiquei há 25 anos na Argentina. 25. Mas essa idade, assim, qual foi a idade que o senhor foi para a Argentina? 24 anos. 24 anos. 23 era só para para 24. Fui era só para um tempo para ajudar um colega a fazer a mudança dele e voltar. E demorou 25 anos essa mudança. 25 anos a mudança. E nesse período, então, aí o Leandro nasceu lá na Argentina. Primeiro o Rogério. Primeiro o seu filho é o Rogério. É o Rogério, que é pastor Rogério. Sim. E depois do Maximiliano, tenho 3 filhos e uma filha. E aí o Leandro e depois da Raquel. Depois da Raquel. Antes, e todos nasceram lá na Argentina? Todas na Argentina. Todas a Raquel nasceu no Brasil. Nasceu aqui no Brasil. Sim. Sim. Cidade de Alecrim, na minha terra. Tá. E como foi, digamos, depois desse período de 25 anos, o pastor decidiu vir embora e escolher o São Leopoldo? Como caiu assim São Leopoldo na... Não. no Um radar? um empresário da Argentina, de Santa Rosa, foi fazer uma proposta para nós, quando nós trabalhamos em construção. Sim. Foi fazer uma proposta para nós fazer um galpão de reciclagem, de madeira redonda, calípio. E dele sabia que nós sabia trabalhar com isso, foi lá e nós terminamos de fazer. E ele fez uma proposta para mim e toda a minha família vir trabalhar. Sim. E daí nós fizemos número, dava mais que trabalhar na roça. Sim. E nós viemos para Santa Rosa. Ali foi alguém e fez outra proposta para nós. E daí nós viemos para São Leopoldo.
Ah, perfeito, então. Aí chegaram em São Leopoldo. E como foi, senhor? O senhor tocava em bailão, né? Já tinha esse relacionamento com a música. A sua conversão foi lá na Argentina ou foi nessa vinda ao Brasil? Como foi a sua conversão? Foi lá na Argentina. Deus usou. Se eu vou contar um pouquinho da história, minha conversão foi muito difícil, sabe? Sim, Porque eu e minha esposa, nós trabalhava e não adquiria nada, né? Ela doente, todos os filhos doentes, na verdade, só eu com saúde. sim. E eu trabalhava com negócio, tocava bailão, trabalhava com negócio e aquilo desaparecia tudo. Tudo que Eu, ganhava. na época, na verdade, antes da minha conversão, a minha preocupação era com o alimento, a comida, o pão para botar na mesa. Sim, Entendeu? E daí Deus foi trabalhando na minha vida. Primeiro a minha esposa aceitou Jesus um ano menos, ela estava doente. Foi lá numa igreja no meio do mundo, da roça, lá na roça, Sim. igreja de madeira. Deus usou a vida de um pastor lá e ela veio curada embora. sim. E aquilo comoveu nossas vidas, entende? Sim, E daí, sim. passado um ano, Deus usa alguém que eu ia adorar seu nome, nem que seja movendo só a cabeça, Sim, o pescoço, que ele ia trabalhar na minha vida. sim. E eu tava tocando bailão na época, arrumei minha moto e não me animei a sair tocar o baile, porque eu conhecia o profeta, ele tinha entregado várias profecias lá e ter se cumprido, Sim, então sim. aquilo me deu um temor e colocando meu coração assim, no próximo sábado eu vou aceitar Jesus e vou sair desta vida aí. Sim. E aceitei Jesus e Deus mudou toda a história da minha família. Foi uma revolução. Foi uma revolução. Ah, Então, na verdade, pastor, o que está acontecendo hoje na nossa vida é promessa de 21 anos atrás. 21 anos. Deus falou ali quando meus guris começaram a cantar, eles eram pequenininhos, né? Sim, São sim. 20 anos. Quantos anos tu tem, Leandro? 30. 30, então ele tinha 9 anos na época. Sim. E com 9 anos já cantavam, já. Na verdade, a gente sempre escutava o pai tocar bailão, tocar violão. Sim. Aí a minha mãe entrou na igreja, né? A pastora Marlene entrou pra igreja, pro ramo evangelho. Aí a gente via ele sempre Sim. tocando e cantando. Aí, até um detalhe que eu acho que ele não... quando ele cantava, eles, né, acho que dá pra citar os nomes aqui, ele ouvia e cantava muito o ritmo Teodoro Sampaio. Sim. Então o propósito dele, uma vez ele fez uma proposta assim: eu só aceito a Jesus, eu só recebo a Jesus a minha vida se eu conhecer alguém que cante parecido. Então apareceu uma dupla que a gente conhece que canta igual. Então isso chamou também ele. E a gente a gente conhecia mais vários cantores ali da região, e só que na questão de a gente começar a cantar, foi muito vendo ele cantar. Sim. Então veio crescendo aquela vontade, aprendendo a arranhar um violão, a começar a cantar. E a gente foi ali se entrosando com o pastor Rogério, hoje pastor Rogério, mas na época Sim. era bem mais novo, e com o meu irmão Max ali, a gente começou ali desde pequeno, cada um solo, né? Cada Sim. um solo pra gente começar, depois a gente foi aprimorando mais a situação. Aprimorando mais as vozes. Perfeito. E aí depois, então, a conversão do Leandro foi um processo meio automático? Assim? Na verdade, a minha conversão foi a minha mãe já, no caso, já fazia um ano antes do pai entrar para a igreja, pastor Francis. Isso, no caso, o pai nunca foi contra. Ele não servia a Deus, mas ele sempre apoiava. Tanto a minha mãe servia a Deus, e na igreja onde é que ela ia. E a gente sempre ia, eu já fazia parte da escolinha bíblica. Sim. Então eu já era o da escolinha bíblica, já aprendi ali muitas coisas da Bíblia que até hoje a gente tem Sim. na escolinha bíblica. Daí ali o processo foi, só eu fui me batizar, reconhecer Cristo como Salvador realmente aqui em São Leopoldo, quando já estava aqui em São Leopoldo. Daí. Já estava mais ou menos com quantos anos? Com 16 anos de idade. 16 anos já. Ah, como é importante, né? Abrindo um parênteses aqui, a escola dominical, né? A escola bíblica. Sim, né? escola bíblica. Na época minha chamava escola dominical porque era no domingo, porque eu me lembro das histórias bíblicas que hoje a gente relembra e tal. A gente, na minha memória, veio lá quando eu aprendi desenhando a Arca de Noé, a história de José e tudo mais. No caso, por exemplo, assim, versículos que ficaram... Vou citar um exemplo. Por exemplo, assim, a nossa professora da escola fazia, ó, teu tema é esse, teu dever é esse. Tu tinha que trazer um exemplo. O versículo tal, um exemplo, João 3,16. Sim. Deus enviou o mundo e tal. Ali, tu tinha que trazer memorizado. Era incentivo pra gente ler a Bíblia. Sim. Então, aquilo a gente com sede pra mostrar que a gente sabia. E pela consequência de ganhar um prêmio ou ganhar o melhor, um brinde ali da apresentação da escolinha, a gente aprendia a Bíblia naquilo. Sim. Então, muitas vezes a gente escuta
preletores, ou a gente vai lendo a Bíblia e vai lembrando, não, isso aqui eu vi lá. Sim, Quando eu sim. tinha 9 anos, 10 É, anos de idade. sim. Então isso é coisa que marca, Sim. que eu acredito que até hoje tem geração que talvez já Sim. são marcadas por isso. Sim, é importante até essa deixa, porque muitas vezes até eu vejo também na igreja onde pastorei, ou qualquer outras igrejas, também quando o trabalho infantil, muitas vezes as professoras, né, às vezes acham que estão apenas cuidando das crianças enquanto os pais estão dentro do culto, né? E na verdade não estão cuidando, já estão dando um fundamento que vai ser muito decisivo no momento que essa criança Sim. que crescer e tomar a decisão se ela quer ou não quer aceitar Jesus, aquele ensinamento, aquela folhinha, aquele desenho todo riscado, aqueles animaizinhos representando a Arca de Noé, pode ter certeza que fica gravado, né, na mente da criança. Beleza. Fechando então esse parênteses aqui que abrimos, tem uma coisa assim, agora entrando para a questão da música, né? Vocês já estão com esse trabalho aqui, mas o primeiro que vocês gravaram já faz alguns anos, né? Foi, no caso, o primeiro CD, no caso, que foi lançado esse aqui, isso. Família Matos, para a glória de Deus. Isso foi em torno de 2017, 2018. 7 anos atrás. Isso, aproximadamente 6 a 7 anos atrás. Sim. Que a gente lançou ele, né? No caso, a gente vinha programando muito tempo. No Sim. caso que a gente lançou foi esse. Sim. Eu tava vendo aqui as composições, a maioria aqui é o Pastor João. O pastor Pastor João Leandro Funk. também tem um. Leandro tem. A gratidão é tua, Leandro. Eu gosto de a gratidão. gratidão. Depois a gente vai fazer uma palhinha aqui. Gratidão também. É uma das músicas que eu gosto também. Não sabia que tinha sido tu, Leandro, que tinha Essa feito. foi. Deus faz Tem uma milagre letra da minha mesmo, hein? esposa. Então. Deus faz milagre. Quem mais? A Graziele Matos é sua Nora. nora. Daniel Pires. Esse é um amigo lá da Argentina. Lá da Argentina. Uma E o dupla lá. Elias. Elias Santos. Elias Santos também. Ele é daqui de São Ele Leopoldo fez aqui. aqui Amigo de São nosso. Leopoldo. Então são uns 4, 5 compositores, mas o Pastor João foi o que mais... A maioria. A maioria, né, das músicas. Esse foi o primeiro trabalho. Depois vocês tiveram mais, né? Mais gravaram. Hoje é IP, né? Isso. Música que a gente posta no YouTube, redes sociais. Isso. Agora foi sexta-feira passada. Sim. Hoje faz 8 dias. Nós lançamos um clipe. Sim, eu vi lá, como é que é? Jesus Jesus vai te dar vitória. vai te dar a vitória. Eu escutei. Bem... E temos Bem mais linda a música. 2. bom. Pronto, já tá gravada para lançar no YouTube. Só vamos esperar o tempo pra... Sim. Aqui fica a deixa, ó. Família Matos, escreva lá no YouTube. No Instagram também, Família Matos Família- oficial. oficial. E é isso aí. Até pro pessoal, né, acompanhar vocês, né, Família Matos. Porque não sei quando eu me converti, sempre fui em contexto de igreja, né? E o meu pai sempre escutava louvores assim, dupla. Tipo, era Irmãos Viana, que era mais anterior. Aí tinha Otoniel e Osiel também, que eram duplas cristãs de outrora. E até, tipo, Oséias de Paula, que não era uma dupla, mas também tinha um perfil de música muito mais voltado, talvez hoje, mesmo que não seja voltado, mas para um sertanejo, por exemplo, que nem os Irmãos Viana. Eu sempre gostei desse tipo de música. Tinha uma dupla, Antônio e Arino também, que aquela do Sul era os gaúchos, eu acho que gostava também. E aquilo ficou gravado. Depois, claro, hoje a gente participa do louvor, a gente sabe que tem as músicas mais atuais, mas sempre vem à memória aqueles louvores, porque eu me lembro que as histórias bíblicas eu via naqueles tipo de louvores. Tipo assim, hoje eu me lembro do Ezequiel 37 por causa de um louvor que tinha do Vale de Ossos Secos, era legal. Então, como eu pelo menos, né, fui crescendo a partir de escutando essas músicas, música sertaneja, música mais ligada a... Não é sertaneja, como é que eu posso dizer? Mas não deixa de ser também, Um pouco né? mais raiz, no caso, Um vamos pouco falar mais assim. raiz, mas eu gosto muito desse tipo de louvor. Mas então uma dúvida aqui, porque quem nunca tentou fazer segunda voz? Eu sou gêmeos, né? E daí sempre insistiam em botar uma dupla, né? Jonatas e Jonas. E eu fazia a primeira voz e o meu irmão tentava fazer a segunda voz, né? Hoje eu vejo que talvez ele não era tão técnico para fazer a segunda voz, né? Depois com o tempo, desculpa aí, mas é sinceridade. E o Leandro faz segunda voz. Como é que tu desenvolveu, assim, Leandro, a segunda voz? Porque é difícil, pelo menos pra mim,
difícil fazer segunda voz, ainda mais em dupla. Quando tu faz segunda voz com a voz feminina, parece que fica mais tranquilo. Aí é mais, vou usar o termo mais fácil. Mas com a voz masculina fazendo primeira, como é que tu desenvolveu isso? Para mim desenvolver, eu dou graças a Deus e a misericórdia que ele tem sobre a vida, porque a gente tava no meio do mato, recurso nenhum, estudo, nada. Sim. Só que nem o senhor citou ali, a gente escutava as primeiras antigas, Daniel Samuel, Tony Tito, Herederos do Reino, Amigos do Rei, esses louvor mais lá de trás. Os Canarinhos de Cristo. Canarinho de Cristo, Nando Menezes, Zé Marcos e Adriano, essas raízes aí. Sim. Então a gente ouvia muito. E como a gente, perto de congregações, e tipo assim, eu me marcava muito quem fazia a segunda voz. Que nem o senhor falou, me interessava muito por isso. Daí a gente chegou num tempo que eu peguei e disse, não, eu vou ouvir. A gente recebeu um playback, até a gente começou a cantar em dupla. A gente recebeu um playback, um CD de um pastor amigo nosso. Chegou para nós ali e disse, tá aqui o primeiro CD, vocês têm que cantar esses louvor aqui. Na época o pastor nem sabia que existia playback. Sim. Foi uma surpresa. No meio do mato, na Argentina, né? Na roça. Sim, era só o violão e voz, na verdade, né? o nosso gaita e violão. pastor, na época, trouxa. Sim. Tem playback aqui, a letra junto, canta em cima disso aí. Sim. E até achar o tempo, até adaptar. Porque quando a gente era acostumado só com violão e gaita, aí tu colocar no playback, onde já tem o tempo, às vezes até a altura, né? Porque no instrumento tu ajusta o tom, né? Tu vê assim, eu vou... Tá muito alto, vou trazer isso, fica muito grave, fica muito isso, aquilo. A gente faz o ajuste, né? Mas aí playback não dá, né? Aí naquele playback que a gente ganhou, no caso vinha os playbacks simples, no caso sem segunda voz, e com o segunda voz. Aí então eu comecei a ouvir só o segunda voz pra mim aprender. Sim. Aí eu ficava ouvindo só o segunda voz pra mim aprender. Por exemplo, assim, a gente ia num culto, escutava alguém que fazia a segunda voz, eu não prestava, perdão a palavra, eu não escutava, nem dava atenção pro primeiro. Sim. Porque a primeira eu achava mais fácil, coisa que não é tanto também. Então a gente chegava assim, por exemplo, eu vou escutar só. A gente escutava. A gente ficou mais fácil. Pastor, nas nossas músicas, pra mim, ele não faz a primeira, ele faz a terceira. Assim, é que uma voz terça, no caso. Que é o tipo, chama do tenor, é tipo, isso. Atrás da... Isso. Aí, no caso, eu prestava mais atenção nisso. Sim. A gente foi indo. Aí, a história que a gente começou, eu e meu pai cantar junto, Sim. A gente trabalhava no interior, a gente carregava a carroça de boi e ia na madeira. Nosso tempo de ensaio era o trajeto de mais ou menos umas 3 horas, né? De carroça de boi sentado em cima de madeira. Era um ensaio. Daí a gente pegava louvores que a gente conhecia. Carroça de boi não é um carro. Não é um carro. Aí a gente conhecia e a gente treinava. Sim. Então a gente foi muito aqui. E daí cantava com meu irmão, pegava... Que nem até o pastor falou a questão da terceira voz. Eu vejo às vezes, é quase a primeira, tipo, oitavando, né? Isso. Eu vejo, mas em algumas tu consegue botar a segunda voz, né? Depende do louvor. O que acontece? Como a voz dele é um pouco mais grave, depende da oportunidade, onde fica confortável e onde é que nos cabe a colocar essa voz. Sim, aí fica tranquilo. Sim. Porque, por exemplo, se eu largar 2 grave ali, vai ficar meio até se encontrar, parece que encontrar. 2. Mas então foi assim o aprendizado, em cima de uma carroça, 3 horas de ensaio. 3 horas de ida plateia, e 3 horas de vinda. 6 horas, 6 então. horas. E a plateia era 2 bois. 2 bois puxando a carroça. E quando eles não gostavam, eles davam um upzinho pra vocês se tocarem a volta, tá errado. Vamos mudar. Vamos voltar aí pro tom, porque tá errado. Mas é interessante, né? Tipo assim, esse modo de aprendizado e com certeza fica gravado, né? Uma história de vida. E nisso, por exemplo... Uma história que a gente não esquece nunca, né? Sim. Começar a música, né? Que nem... Um exemplo, o pai citou ali. A gente veio de um momento que a família toda estava sofrendo, padecendo. Sim. Tanto financeiro quanto saúde. Então, por exemplo, assim, os momentos que a gente passava. A gente, hoje, a gente vive, graças a Deus, bem. Mas o momento hoje, como pai, a gente vê... Ele dizia que estava tudo bem. O pai e a mãe diziam que estava tudo bem. Só que hoje o senhor, como pai, o senhor diz, não, tá tudo bem, mas o seu filho não tá vendo o problema que tá passando. Não. Então, por exemplo, não sei se eu posso entrar nesse assunto aqui agora, fugindo do louvor ali. Por exemplo, assim, só vou contar um testemunho rápido. A gente, tipo assim, em não sei quantos anos o pai tava ali, 20 e poucos anos, morando na Argentina, por exemplo, assim, só em local, tipo, de outras pessoas. Sim. Aí comprou sua chácara, comprou seu território, mas mesmo assim não produzia. Aceitou Jesus, foi ungido à terra, produziu.
Sim. Aí o que acontece? Ele sempre conta essa história, vou alongar aqui. A gente são entre 4 filhos. Sim. Aí sentava na mesa, não tinha um leite para tomar. Sim. Então não tinha essas condições. Aí eles, não, eu vou atravessar o rio, vou passar pro Brasil, vou comprar um... Essa fé que a gente admira até hoje. Sim. Então, por exemplo, assim, eu vou passar pro Brasil e hoje eu vou vir com a vaca para casa, para trazer o leite para as crianças. Sim. Hoje ele conta, a gente olha, não, nossa, que supervisão, mas no momento para nós era natural. Sim. Então, tipo assim, 3 anos que a gente ficou ali, 3 a 5 anos que a gente ficou depois que a gente entrou pro ministério, entrou pra igreja, aí no caso Deus transformou nossa vida. Sim. O que a gente não tinha conseguido, digo, meu pai e minha mãe tinham conseguido ali 20, 18 anos atrás, em 3 a 4 anos a gente já tinha conseguido, mas não por honra nossa. Sim. O que Deus tinha feito na nossa vida. Sim. E a transformação. Então, desde pequeno, que nem o pai citou hoje aqui, hoje o que está acontecendo hoje em nossa vida é fruto de promessas que foi passado há 20, 21 anos, 22 anos atrás. Sim. Então, ali a gente aprendeu a conviver e hoje a gente dá graças a Deus. Um processo isso. que Deus já tinha Porque muitas vezes determinado o final. é que nem muitas vezes hoje, se a gente vai chegar a olhar grandes cantores, grandes compositores, Sim. ou grandes homens de Deus hoje, vamos falar por esse contexto, se a gente analisar, eles nunca começaram tão fácil. Então sempre foi bem sofrido. Então eu acredito que a gente precisa passar por esse processo para aprender a valorizar o que a gente tem e o que Deus tem na nossa vida. Sim, e muitas vezes a gente dificulta também, né? Deus É, fala, Deus avisa, a gente não dá muito ouvido. A gente É tem tempo. a gente acha que a gente consegue. E voltando lá atrás, como o presbítero Leandro está comentando aí, pastor, a preocupação, a operação, não é, nos meus olhos carnal, assim, nunca ia conseguir ter um carro, né? Sim, Porque na situação que nós estava financeiramente, sim, como ele dizia, eu sentei tomando chimarrão com a minha esposa cedo e os meus filhos não conseguiam tomar um café com leite. Assim era a situação nossa. sim. Isso aí fazia 3 meses que eu tinha aceitado Jesus. Sim. E na época, vou botar assim, que eu tinha R$500 no dia de hoje. E eu cheguei num cara para comprar uma vaca magra, só para ter 5 litros de leite. Entendeu? Sim. Porque eu assim estava iniciando a minha carreira na fé, entende? Sim, sim. Eu não tinha o aprendizado ainda, sabe? Sim. Da palavra de Deus. Isso aí eu estava começando a conhecer. E Deus fez uma mudança, assim, que tocou no coração daquele homem. Ele tinha 7 vacas de leite, que não baixava de 20 litros cada uma por dia. Ah, bem. E sabe o que Deus fez? Deus colocou no coração dele, ele me vendeu todas essas vacas. As 7 Com vacas. criadeira, que se fala no interior, com forageiro, para picar o pasto, tudo. Sim. Para mim pagar conforme a venda do leite. Ah, que Então, em 3 meses, eu não tinha leite para dar para meus filhos. Em 3 meses, eu virei a vendedor de leite. Ah, E fantástico. assim Deus começou a nossa vida, entende? Sim, sim. Até teve um irmão lá que disse assim, ó, continua assim, porque o que tu não conseguiu em 43 anos, Deus te deu tudo em 3 anos. Sim. Entendeu? Então, para muitas pessoas que estão ouvindo nós, é muito Sim. importante. Eu aprendi, assim, aquele Malaquias 3:10 ali, Sim. sobre os dízimos. Eu me peguei nessa palavra. Sim, sim. E nunca por a minha esposa ia, 1 ano foi antes que eu, na igreja, depois de 1 ano recém eu aceitei Jesus. Sim. E eu já não sendo evangélico, só ela, eu já trazia, eu vendia o leite, eu chegava em casa assim, já dizia, ó, aqui, ó, pode levar lá. E Deus lá na igreja. E Deus foi abençoando nós grandemente, Sim. material e tanto espiritual, sabe? Sim. Porque Ah, eu que saí bom. da minha terra, porque eu não consegui viver da minha terra, porque Deus usou a vida de um pastor lá que numa palavra de lá da época estava embruxado, tinham feito um negócio lá mal. Trabalho, no caso. Eu cheguei saí da terra do outro para chegar na minha terra. Vamos botar assim, eu tinha 150 galinhas juntas de boi animal, num ano morreu tudo. Ah, Eu não pude viver da minha terra. sim. Depois que inaugurarem a igreja, que dava 1000 metros longe, Deus usou o pastor que fez o aniversário, a inauguração, e disse, ó, tu, de hoje em diante, tu não tá conseguindo até agora viver da tua terra, de hoje em diante, Deus tá abençoando, Sim. tudo que tu plantar lá vai dar fruto. Vai dar E isso que aconteceu. E foi a mudança. A terra do E nada mudou começou. do nada. Os animais começaram a Ele não adorar morria uma mais. galinha, né? Ah, Nada. claro, só não as morria um que- animal, porque morria Só tudo. os que iam pra panela. Só os que iam pra panela. Ia muitos. Comer é uma das melhores coisas que Deus colocou na... Tem muitos. Deu a chance pra nós, foi a oportunidade Eu de vou se te comer. alimentar. Né, Rodrigo? Vamos comer, né, Rodrigo? Oxe. Vá, uma pizza. Vá, uma galinhada, tá bom? Uma galinhada Ah. crioula aí, né? Demais, hein? Tal qual estamos fomentando a gula? Não, né? Não, Só não. come equilibrado.
Pouco equilibrado, né? Mas é muito bom. Bem, vamos fazer um louvor aí com violão aí? Uma palhinha? Pode ser? Vou fazer eu vou começar então com gratidão, a parte da estrofe ali, pode ser? A pastor já ficou assim, sabe que não é a minha música, é a do Leandro. Não. Não, vai ficar. Gratidão é a palavra que arde no meu coração. Entrego a minha vida em tuas mãos. Por tudo que fizeste, somente agradeço. Gratidão foi quando tu vieste e me estendeu as mãos. Mudou a minha vida e minha situação. Morreu em uma cruz para me dar a salvação. Amém. Só refrão. Eu pensei que o pastor João fazia parte dessa música. Não. Sacaneia, né, É pastor? a segunda e a primeira. Sim. Mas vocês não. Fica com o violão aí, vamos fazer mais uma. A palhinha que vocês lançaram agora sexta-feira, Jesus vai tirar a vitória. Vamos lá? Escute, meu irmão, ó meu amigo, hoje é contigo que Deus quer falar. Se você está triste, se sente angustiado, o dono da alegria está neste lugar. Você que está doente, está desenganado, e a medicina não pode curar. Fala com Jesus que Ele te escuta, Ele dá o fim nesta tua luta, porque Ele já chegou aqui neste lugar. Eu hoje estou aqui para te dizer que Deus é amor. Ele é cirurgião, o melhor doutor, e hoje Ele veio para te curar. Ele chegou aqui, manda enfermidade sair tudo embora. Pegue as suas mãos, receba a vitória, e você está livre na glória. Amém. Então, esse foi que foi lançado agora sexta-feira passada. No né? caso, esse louvor é o último do CD. O último CD. Isso. No caso é Você anda tão doente. Essa aqui. Você anda tão doente, não tem paz no coração, sua vida é só fracasso, tudo é difícil. Você não tem alegria, não encontra solução, mas Jesus te dá vitória. Não te preocupe, irmão, Ele é seu dono do teu coração. Na Bíblia está escrito que Jesus chegou, o ladrão estava morto, Ele ressuscitou. Deus se faz presente, está aqui agora. Te dou um conselho entre as suas mãos, aceite Jesus em seu coração. Deus te trouxe a paz e te entrega a vitória. Tá. Não, eu escutei hoje de manhã e eu pensei assim, não, mas não era aquele outro louvor. Agora foi não, mas pensa. Então esse aí foi, sem ser essa sexta que passou a outra, né? 8 dias que foi lançado. Eu nem me lembro o dia do mês. Sim. Agora. A gente vai colocar na descrição do vídeo, a gente bota o link lá. O pessoal lá vai ser mesmo. Bem, agora a gente vai passar para um quadro bem legal. Eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui. Já passou uns 20 minutos. Não, estamos em tempo. Mas vamos partir para um quadro aqui. É o primeiro episódio, a gente está adaptando o quadro, mas eu acho que já está quase 90% pronto. O quadro é o seguinte: passo, paro ou aperta a mão. O que é a ideia desse quadro? Digamos que você está caminhando. Está caminhando. E na direção de você está vindo tanto um objeto, uma pessoa ou um tema. Como eles estão vindo na direção de vocês têm 3 opções. Ou vocês passam, no sentido de ignorar. Sabe aqueles vendedores que vêm e tu sabe que quer te vender? O que tu faz?
tu passa, né? Se finge que ele nem estendeu a mão pra ti. Finge que nem deu ouvido. A Vendedor de Ouro em Porto Alegre, você lembra? Aí eles vinham, enfim, tu passava, porque, não, quero ignorar, não é o momento, não gosto, nada contra a profissão, mas sim por causa da questão do tempo, né, da gente estar apressado. Ignora, ok, vocês têm essa opção de passar, ou vocês têm a opção de parar, ou seja, não tô concordando, mas também não estou sendo desrespeitoso, não estou ignorando, que é o parar. Quando a gente para, escuta a história, enfim, o que aquilo quer trazer, é uma posição de neutralidade. Ou a terceira opção é quando você está vendo aquela pessoa, aquele objeto ou tema vindo na tua direção, você tem a chance de apertar a mão, que é no sentido de concordância. Então, passo no sentido de ignorância, ou de ignorar, desculpa, não quero aceitar, ou enfim, não tem conversa. Paro no sentido de neutralidade, escuto, mas não concordo, mas também não discordo. E a terceira opção é eu concordo, no sentido de, ok, essa é a ideia. A ideia é que a gente selecionou algumas pessoas, alguns temas do nosso âmbito cristão também, que eu acho que é importante, até para não trazer alguém desconhecido, né? Trazer um cantor hollywoodiano que nem é da nossa... nem eu conheço, aí não tem sentido, né? Mas mais pessoas que estão no nosso vínculo cristão, do evangelho, no nosso contexto, aqui, né? O que nós temos em comum, que é o contexto cristão. E alguns temas que é importante. E eu quero ver a opinião de vocês. Pode ser? Vamos lá, Rodrigo. O primeiro tema aqui, ou primeira pessoa, é passo para o aperta-mão, Billy Graham. Todo cristão conhece Billy Graham, né? Billy Graham foi a pessoa que mais ganhou pessoas para Jesus. Perdeu há estudos que ele perdeu em questão de porcentagem para Paulo, mas em questão de quantidade foi uma das pessoas que mais evangelizou e ganhou vidas para Jesus. Digamos que Billy Graham estivesse vivo e viesse em direção, todo esse contexto de história cristã. O que vocês fariam? Passo, paro ou aperta a mão? Qual a opinião de vocês em relação a essa pessoa? Apertava a mão. Apertava a mão? O que tu acha? Se dava pra abraçar, a gente abraçava, não apertava só a mão, né? Eu ia colocar abraço no final, mas daí ele ia dar um probleminha. Porque se tivesse enfim, ia dar um problema que eu nem vou explicar. Fica na dúvida aí pra vocês. Mas todo esse contexto. Eu me lembro que a primeira vez que conversei com o pastor Carlos, que ele veio pra... Eu perguntei pra ele, mas por que veio pro Brasil pra ser pastor? Porque eu acho que no Brasil não teria pastores suficiente. Por que mandaram um argentino vir pro Brasil, né? Nada contra os argentinos, mas só ressaltando isso, né? E ele começou a explicar, e um dos contextos que ele achei interessante, ele falou assim, eu nunca me preocupei com a quantidade, porque imagine que se eu tivesse ganhado poucas pessoas para Jesus, mas que essa pessoa fosse um Billy Graham, e ele citou o nome, Billy Graham. Daí eu fiquei pensando assim, a gente tá na nossa vida pastoral, às vezes a gente almeja uma igreja de 5 mil membros, 10 mil membros, de 1 milhão de membros, e aí tu olha, imagine se eu passar a minha vida com, 30 membros, 40 membros, mas dentro daquele pequeno rebanho tiver um Billy Graham. Ou seja, eu vou ser o terceiro de um grande evangelizador, né? De um grande ganhador de almas. Então aquilo fiquei gravado. Pior, né? Se muitas vezes tu chega na igreja, às vezes algumas pessoas só mandam mensagem, pastor, faltei por isso, por aquilo. E aí tu pensa assim, eu preparei, né? A palavra a semana toda e vou chegar, talvez estar pregando não para a quantidade que eu esperava, né? Quantidade de pessoas. Mas aqueles que estão ali, imagine se aqueles que estiverem ali, um deles for um futuro Billy Graham, ou até maior, enfim. Não na questão de fama, mas na questão de potencializar o reino de Deus, né, evangelizando. Então, por isso que eu decidi trazer Billy Graham, até por esse contexto, e também até pra dar uma deixa pra mim falar dele, né. É tudo deixa, né. Mas, então vamos pro segundo personagem, pode ser? Ou pessoa, ou tema? Segundo personagem, acho que é um personagem. Ou tema, vamos ver. É um tema. Esse tema eu gosto de comentar. Worship. O que acontece? Deixa eu só explicar pra vocês. Quem me conhece fala assim, porque eu participo às vezes do louvor na igreja, e a maioria, o pessoal, o rapaz que lidera o louvor lá na igreja, ele gosta muito de worship. E a igreja gosta de ouvir worship também. Mas o que acontece? Precisa ter um equilíbrio. Vamos dar um exemplo. Qual que é a diferença? Worship veio, enfim, de adoração.
Porque nós temos que entender que a música é a primeira teologia da igreja, né? Não é a primeira teologia, é o primeiro contexto teológico da igreja. Existem músicas que são na horizontal, né? E aí a gente vê que louvores testemunhal, ou seja, louvores de testemunho, louvores tipo de hinários antigos, né? Que é o louvor o quê? Que agrega a comunidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo do cantor da harpa. Um hino da harpa lá, foi na cruz, foi na cruz. Deus não precisa ouvir isso, porque ele sabe, né? Foi ele que mandou Jesus para ir na cruz. Mas é uma questão de testemunho. Olha, foi ali que eu vi meus pecados, ou seja, você também pode ver teus pecados castigados ali em Jesus e tomar conta. É o louvor que a gente chama horizontal. No caso, ele tá contando um contexto de toda a história que aconteceu, ou pelo testemunho, através da vida dele. Isso, é o louvor horizontal que Sim. a gente chama esse, né? Que é tipo assim, é para abraçar a comunidade, para reviver a comunidade, para animar, para a comunidade se lembrar, não, nós estamos aqui, comunidade quando eu falo é igreja, nós estamos aqui por causa disso, é o ânimo, é o louvor horizontal nesse sentido. E aí entra o louvor de adoração, o worship, que é já um louvor vertical, ou seja, é eu e Deus, eu tô ali cantando. Eu sempre cito o Lindo Lindo És, né, que já é ultrapassado, né, geração tão rápida, o Lindo Lindo És já tá bem antigo, hein? Ou seja, é eu e Deus, né? Ou seja, o meu relacionamento à igreja tá ali com os olhos fechados, louvando ao Senhor, no sentido desse contato vertical, né? O exclusivo, né? Particular. Então é só essa diferenciação. Mas o que eu quero trazer? Precisa, a minha, assim, é uma opinião minha, né? Eu posso estar totalmente equivocado, desse equilíbrio. É claro que precisa existir um tempo onde a igreja está louvando individual, mas ao mesmo tempo precisa de um louvor congregacional, do louvor horizontal, do louvor de testemunho. E hoje, as igrejas que mais se destacam são as igrejas que estão priorizando mais a questão de adoração, do worship. Enfim, então eu não tenho uma crítica, eu só tenho essa ponderação de questão de que precisa ter um equilíbrio, precisa ter o louvor horizontal, mas também como precisa ter o louvor vertical. Mas enfim, se não era para mim, era para vocês a pergunta. O que vocês acham em relação ao worship? Música adoração. Eu sei que o texto de vocês é diferente. O de vocês é louvor horizontal. Conta testemunho, conta aquilo que Jesus fez na vida das pessoas, o que pode fazer, né? O louvor evangelístico horizontal. Mas qual a opinião de vocês sobre o worship? Tu também faz o louvor lá, né? Tu agrega o worship lá? Nessa pergunta eu paro. Tu para? Tu Eu não paro. tem opinião? No caso, vamos dizer assim, eu vou dar uma explicação breve aqui. Como a gente está na frente do louvor, eu Sim. sempre ouvia, muitas vezes a gente falava, a gente não pode cantar só o que a gente gosta, Sim. tá? Então, tipo assim, se eu vou depender só do que eu gosto, seria um egoísmo meu. Só que como a gente está na frente do louvor, a gente tem que ter a praticidade de atingir vários alvos. Então, por exemplo, assim, existe um momento, que nem o senhor citou, aquele louvor congregacional, existe aquele momento. Só que também, que nem o senhor falou, na minha opinião, tem que haver um limite. No caso, diferenciar ali. Tem nada contra, nada o worship, a adoração a Deus, a nossa adoração, independente, o ministério, a igreja que for, Sim. a nossa adoração é a mesma. Só que, por exemplo, tem que haver uma diferença, um limite ali, pra gente balançar, no caso. Tanto um quanto o outro. O testemunho e tanto a adoração. Sim. Então, nesse caso, tu parava no sentido de neutralidade. No caso, neutralidade. Porque muitas vezes assim, eu não posso dizer assim, eu só vou louvar a Deus só com os meus louvores que eu gosto. Sim. Só que, por exemplo, assim, vou citar um exemplo. Tem uma pessoa que, por exemplo, assim, adora ouvir só adoração. Sim. E a pessoa tá desanimada, tá desdeixada da vida. E a primeira porta de uma igreja que ela entrou, ela precisava ouvir aquele louvor. Sim. Então eu acabo não louvando aquele louvor, eu não vou dizer que eu tô sabendo da vida dela, mas muitas vezes através de um louvor eu posso ganhar uma alma. Sim. Então muitas vezes eu não posso abrir mão de ganhar uma alma por causa de uma ignorância minha, no caso. Sim. De uma birra minha, vamos dizer assim. Sim. Não, perfeito. E sua opinião, pastor João? Eu também, é mesmo. Canelo. Claro, quero deixar bem claro aqui, né? A ideia não era polemizar, mas Não, no não é sentido polemizar. só de... eu não sou contra o worship, o Tom, que é o cara que faz o louvor, continua fazendo worship, tá? Mas diminui uns 20%. E coloca louvores congregacional. Nós temos Fica a deixa. Nós temos uma experiência com a família Matos, pastor. Na época, nós estava toda a nossa família, tinha uma banda, né? Sim. Nós saía muito. E a minha nora tocava, o meu cunhado dela, do Rogério. Então Sim. nós era minha filha, então nós éramos 7, 8, né? E o que acontecia? Nós saía muito porque o Rogério e o Leandro iam cantar, eles tocavam ritmo.
Sim. Eu ia, era outro. Quando ia a Grazi, era outro louvor. E o pessoal gostava disso, porque não era a mesma... Era diversificado, né? Então, o que eu vi ali, que Deus tocou em meu coração, assim, eu vim, na verdade, do tempo antigo do bailão, Sim. tá? E Deus tocou no Rainha coração. musical existia, né? Sim, daí eu pensei assim, tá, as minhas músicas, na verdade, se eu olhar no CD, as que até temos pessoas aí que me ligam e que acompanham nós, é pessoas que não são evangélicos, Sim. entendeu? Esse dia um pastor aí me chamou ali, eu fui na igreja dele ali, ele me chamou e mandou uma mensagem assim, pastor, como é que tá o louvor? Fala sério, me disse para mim. Aquilo me chamou a atenção de o que eu fiz de errado, né? Deus falou, pastor, o que está acontecendo? Sim, nós estamos fazendo louvor, hein? Estamos adorando a Deus. Por quê? Não. Essa última música aí do CD, tinha uma filha, uma parente dele lá em Torres, que estava com câncer, Sim. entendeu? E ela estava limpando a casa, desanimada, e ele mandou essa música para ele, para ela lá. Sim. E ela escutou 3 vezes a música e ligou chorando para ela, que ficou curada. Sim. Que através do louvor, entendeu? Sim. Pessoas que não são evangélicas, que têm outra religião, Sim. entende? E daí eu vejo meus amigos lá da infância, da Cosme, me ligam, me manda aí, como é que eu faço? Me manda o link. Sim. Então, na verdade, os louvores da família Matos, aí, principalmente os que eu adoro, a Deus, que eu canto, Sim. eu fiz na intenção de ganhar alma. Sim. Que Deus cura, que Deus liberte, que Deus faz milagre, mas com um ritmo que aquelas pessoas que não têm Jesus no coração ainda, que não aceitaram Jesus, escutem. E tem entendeu? Eles são de bailão até hoje, terceira idade dançando, então eles parem para escutar porque eles gostam desse ritmo. Do ritmo, né? E é onde Deus começa a falar na vida deles e Deus... Então a gente pede, quando nós fomos para lançar esse clipe aí, eu pedi um sinal para Deus, eu digo, Senhor, eu quero ver milagre, um sinal, né? Porque eu não quero... eu quero ser guiado por Ti. E daí passa 20 dias aí, esse pastor amigo aí me manda esse testemunho aí, daí me anima. É o que faz uma confirmação, né? Já é o que faz a gente, outros que aceitarem Jesus, entendeu? Sim. Então é como o senhor falou, não é contra, mas eu acho que... Porque dentro dessa igreja tem pessoas de todas as idades. Sim, sim. Entendeu? Tem da criança até 80 anos, 90. Sim. Então tem aquela pessoa de terceira idade que ele tem um ritmo de música que ele escutou no passado que ele gostaria de escutar. Sim. Tem os jovens de hoje, então nós trabalhamos disso, nós não cantemos só nossas músicas. Sim. Nós cantamos música de adoração também, Sim. música sertaneja, entende? Sim. Música de raiz. E Deus obra através desses louvores. Sim. É importante ter essa diversificação, né? Do louvor tradicional, o adoração, o worship, o bailão nesse contexto, o sertanejo também, né? É importante porque existe uma geração, né? Que nem o pastor falou, de 40, 50 anos, que porque o que fica gravado na nossa memória, não sei de vocês, na minha, mas eram as músicas que a gente escutava dos 10 aos 20, né? Parece... eu me lembro no tempo da música X, Y, Z, tanto no contexto de igreja, até no contexto secular. É a que fica gravado. E parece que aquilo se torna uma referência, né? E aquilo é referência. Essa geração que escutava músicas como bailão, tipo assim, é uma geração que tá com 50, 60 anos. Momento em que o worship de hoje não existia. Então, como é que a gente pode abraçar essas pessoas? Então, por isso que é importante também essa do bailão, sertanejo. O senhor vai predicar para uma pessoa aí de 60 anos, 70 anos. Sim. É como o senhor falou, ele vai querer escutar aquelas músicas que ele estava escutando, e vai chamar atenção, peraí, essa música, esse ritmo, eu gosto de escutar, e dele vai escutar a letra. Sim. E através dessa letra, Deus pode fazer um milagre na vida dele. Sim. Não, benção mesmo, né? Então vamos passar para a próxima pessoa, o tema. Vamos lá, vai ser o nosso, ok. O que acontece? Vocês são argentinos e vocês estão, mês passado já estavam lá na Argentina de novo, né? E tem parentes e familiares lá, conhecidos e tudo mais. O que acontece? É uma curiosidade prática, não um debate econômico, é lógico e tudo mais, né? E muito menos político. Mas a Argentina trocou de presidente e há um ano atrás, nem isso você sabia que a Argentina estava, né? Uma questão muito ruim, tanto que até aquele seu sobrinho veio para aqui pro Brasil, né? Daí agora já voltou para lá, né?
Com a entrada, então, desse Javier Milei, né, para presidente, houve uma mudança ou não? Então aí fica a pergunta. Daquilo que ele fez nesse pequeno período, vocês passam, param ou apertam a mão? Qual é a que vocês têm para contribuir e partilhar? Vocês estão sempre lá, né, vive esse contexto financeiro também, de gasolina, de desvalorização da moeda argentina. A gente é lá faceiro, né? Porque o real vale quantos pesos? No caso, dava 235, na média 235, 240. Peso argentino. 1 para 235. Isso. Até 260. Quando... Chegou até 250, 260. Agora eu não sei se não tá, porque o dólar subiu um pouquinho. Agora com o Trump, eu nem queria falar do Trump, Sim. mas com o ganho da eleição, os Estados Unidos a moeda valorizou, né? E daí, isso acaba- valoriza mais o desvalorizou peso. Quando o o dólar peso. sobe, valoriza mais o peso. Sim, tudo é referência do dólar. Mas tirando esse contexto, assim, no mais, do que vocês recebem de retorno, de feedback do pessoal que tá na Argentina, em relação ao Milei, vocês passam, param ou apertam a mão? O que eu vou dizer, assim, eu aperto a mão. Sentiu uma mudança? Senti uma mudança. Sim. Eu conhecendo um pouquinho lá, como senhor disse, a minha família, né? Sim. Eu vejo ele para um futuro melhor para a Argentina. Sim. Que o que estava, né, o presidente. Tava ruim, né, o contexto. Estava ruim. Na verdade, esse aí está tentando... Porque é a mesma coisa que nós trabalhar no nosso dia a dia, né? Sim. É bom comer um sorvete de 50 reais? Claro que é bom, em 15 minutos você foi o dinheiro. Nem esse defensor. 50 pila em E 5 numa minutos. pizzaria, Não, tá não. é bom. É bom, Quem disse que não, né? mas Mas deixar em o uma salário hora, mínimo. amanhã o senhor tá sem e pode faltar muitas coisas. Sim, sim. E esse aí o que tá fazendo, ele tá colocando, como é que eu vou dizer, em retorno. Sim. Te fez muitos cortes de pessoas que eram beneficiadas, que não precisavam ter beneficiado, que podia trabalhar, Sim. que não estavam trabalhando porque era beneficiado pelo outro. Sim. E esse aí entrou e fez muitos cortes. Que Claro que contribui Argentina para a administração. contribui para no dia, para o futuro, Sim. ter uma melhora. Ele está trabalhando isso aí. E o outro não. O outro estava gastando dinheiro para ele. Sim. No caso, eu vou contar uma história lá como é que funciona a Argentina. Posso, né? Pode. Deve. Algo ruim ou algo bom? Porque se for algo ruim, no eu aplaudo. presidente passado, o que acontecia? Tu vai lá no município, 90% das pessoas estão cobrando, como é que se diz aqui? Benefício. Benefício, porque estão doentes. Porque o que acontecia? O doutor ia lá, tu deixava 4, 5 parcelas do teu benefício e ele te botava 90%, tu estava arrebentada a coluna e tu cobrava. Sim. Funcionava assim. Então isso aí dava muito gasto pro país. Sim. E tu ia, os caras que precisavam trabalhar, não tem trabalhador, porque por que eu vou gastar se eu tô... Pra mim é bom, mas pro país não. Sim. Então ele fez tudo esses cortes, hoje todo mundo tem que ser igual no Brasil, tem que trabalhar lá. Sim. Então eu aperto a mão para ele, pela iniciativa dele, né? Porque talvez as pessoas ficaram revoltadas em primeiro momento, esses que recebiam o benefício. Vários. Mas eles têm que entender que a médio e longo prazo é um benefício para... Não, para quem recebeu esses cortes, esses benefícios, sim, isso aqui ficarem, né? Não gostarem nada. Mas se tu olhar... Esses aí não vão votar no Milei de novo. Mas se tu... Se tu olhar para o futuro do país, e no caso... Hoje, o que eu olho? Sim. Eu olho para o futuro dos meus netos. Sim. Entendeu? Sim. O que vai ser dos meus netos? Eu vou escolher um cara, um presidente, um governador que vai me mostrar futuro para os meus netos no dia de amanhã. Sim, sim. Então, não agora, para hoje. Sim, não é o momento. Tem que não pensar... O momento, mas também futuramente. Pensar no futuro o momento também. E futuramente. Então, sim. Eu vejo ele, claro, ele fala muitas coisas aí que o povo não gosta, né? Mas... Sim, sim. No caso, se eu fosse estar na Argentina hoje, eu votaria para ele. Sim. Aquele rapaz que vê que não é seu sobrinho, seu primo, né? Primo. Ele ficou o quê? 3 meses aqui, né? 4 meses? Ele me ligou pedindo socorro, né? Porque a situação tava... Porque a situação estava difícil, que ele não tinha serviço na época. Sim. Tá. Daí ele veio, eu disse para ele, não, pode vir 3 meses aí, que pode morar comigo. Sim. Que não vou ter que cobrar luz, nem comida, nem nada, vou te ajudar. Sim. E ele veio. Daí, quando, na verdade,
nesse momento aí é recém O Milei chegando tinha aí, assumido. E assumindo. daí nos 3 meses, o filho dele, Sim. entende? Os irmãos deles que estavam lá em Missões ligaram, pode voltar, que tá melhorando, já tem melhorando. serviço. O negócio começou a andar. Sim. Ele pegou e voltou, então por isso que eu Sim. falo, teve uma mudança. Aí, em 13 meses, imagina essa mudança. Porque quando eu conversei com ele, eu disse, não, eu vim Ah, pra você falou cá, com ele, né? conversei. E por isso até tô trazendo o exemplo dessa pessoa que o pessoal tá assistindo. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? É só pra contextualizar em relação a o que o Milei trouxe de benefício em pouco tempo, muito pouco tempo. É muito pouco Ele tava tempo. aqui, a ideia dele era trazer a família para cá, porque ele sabia que a Argentina tava sem esperança. Quando ele chegou aqui, a ideia dele é trazer todos os filhos. Sim, No momento que ele saiu de lá, não, eu vou trazer todos os filhos, eu vou ficar 3 meses sim, e já vou trazer todos meus filhos pra cá, porque lá não dá. sim. Daí começou a ligação. Ó, pai, Tá melhorando. tá melhorando, a empresa que o senhor trabalhava tá começando a trabalhar de novo. Tá andando aqui, começou a melhorar. Sim, E daí eles, não vou ficar, tô voltando. E tá trabalhando lá. sim. Tem trabalho. Que bom, então. Aperta a mão então, Milei. Mas se tu olhar pra foto dele, tu pensa assim, "Ui, cara louco, né? Tem uma cara de. Parece o Blackjack, aquele ator. Não passa confiança, né? Por assim, bato volta pra. não. Se ele apertasse, se ele viesse em minha direção pedindo voto, eu disse, cara do céu. Não tem que eu ia votar em ti. É bem complicado, porque o pessoal também. Sim. Não, a história, né? A A revolução em história pouco dele, tempo que ele assim, vê. a maneira dele falar também, né? Sim. Deixa muita gente preocupada. É que incomoda. É que nem, por exemplo, assim, vamos usar o exemplo do senhor como dono da casa, Sim. o cabeça da casa. Se o senhor vê que está desperdiçando, o senhor quer organizar a casa, talvez hoje o senhor tem um filho só. Mas, Sim. por exemplo, se tem mais do que um, alguém não vai ficar contente pelos ajustes que o senhor vai fazer. Então, vamos fazer um corte aqui, vamos ajustar, vamos priorizar essa questão. Sim. Então, muitas vezes ele chegou fazendo isso. Como a gente tem familiar lá e a gente vai bastante para lá, a gente vê muita mudança. Sim. Tanto econômico quanto a segurança, a saúde. Sim. Isso tá mudando muita coisa. Sim. Então, a gente não é... Tipo, a gente não tá idolatrando ou falando algo, tipo, a favor sobre... Mas a gente vê as mudanças do contexto que tava e tá acontecendo na Argentina. E não, eu me apavoro que é muito, muito pouco Se tempo. a gente analisar, não dá É um muito ano, pouco um ano e tempo. pouco. Às vezes não precisa no mandato inteiro, 4 anos, né? E o país estava quebrado e ainda tá, né? Porque ele sempre tá iniciando. Até ele que Porque faz quanto tempo faz? Não Sim. faz um ano, né? faz pouco tempo. Faz bastante tempo. faz um ano. É um ano mais ou menos, né? Bem, então, aperta a mão então para o Javier Milei. O próximo personagem aqui, vamos ver, o tema... eu coloquei Silas Malafaia porque é um contexto brasileiro, né? Já que, tipo, não, vamos parar de falar de gente, não falar do Brasil. Silas Malafaia... vou deixar vocês falar primeiro, depois dou minha opinião sobre ele. Começo por mim. Eu paro, escuto. Tá. Tá sempre neutro, né? Tá sempre em cima do muro, hein? Não É o centrão. Não, o que acontece? Eu conheço ele, acompanhei pouco tempo. No caso, eu acompanho muito pouco ele. Sim. Então, por exemplo, assim, o que eu vi e o que eu escuto é de terceiros. Então eu não vou dizer, minha opinião porque eu conheço. Então a minha opinião é essa. Eu paro porque eu não sigo ele, eu não tipo assim, respeito ele, Sim. a pessoa que ele é. Só que no caso eu fico neutro em questão que eu não tenho muita particularidade. Nunca fui atrás também em conhecer a pessoa que ele é. Então eu fico neutro. Paro. Pastor João. Olha, eu também não conheço ele pessoalmente, mas prazer. Minhas escolhas foram certinho, né? Ele não conhece. E eu aperto a mão dele. Fez a lição de casa, perfeito. Então, Entendeu? só aperta a mão. Eu aperto a mão porque ele é um corajoso, né? Sim. Não importa o que as pessoas opinam, ele Sim. fala e defende a palavra de Deus muito forte, muito bem. Então, Sim. claro que não é um homem perfeito, né? Mas Sim. Eu... Né? Não. Tá, vou dar minha opinião aqui. Silas Malafaia pra mim... Ele não se segura, né? Não consegue se segurar. Ele tem toda a contribuição pro cristianismo e tá aqui há 40 anos pregando o evangelho. Sim. Tipo, foi o que abriu as fronteiras da TV, porque nenhuma emissora dava oportunidade para os cristãos, enfim, os evangélicos. Ele foi rompendo, pagando seu próprio bolso. Hoje não, hoje a gente tá num contexto que parece que até qualquer jogador de futebol bota 100% de Jesus te ama. Na época não, né? Tipo,
E na época que ele iniciou, existia uma barreira muito, muito grande. Então ele rompeu isso, né? E hoje ele tá na TV, o cristianismo e tal. O único, digamos, o problema é que ele tá politizando tudo. Eu acho que existem coisas que a esperança do mundo é Jesus e não um governo em si, né? Por isso a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, só essa ponderação, eu acho que às vezes ele parece que abriu mão do evangelho para, não digo polemizar, porque a polêmica é necessária, né? É uma inconformidade. Mas ele tomou esse lado também político e também pessoal, com alguns políticos, enfim. Mas no mais, eu também, pela história dele, eu também apertaria a mão dele com ponderação, pela história que ele deixou, né? O legado que ele tá deixando, né? Tá vivo ainda, né? Para a igreja brasileira, as portas que ele abriu, né? E ele defende muito a família. Defende a família, sim, sim. Não, tem as suas bandeiras, são muito próximas a nós, né? Cristão, mais a estrutura familiar, a visão... É a visão de fé que eu chamo, né? Tipo, nem boto direita, esquerda, conservador, não. Não. Biblicamente, visão de fé. A estrutura da família, uma família forte, uma família... O primeiro, né? Como pais, né? O primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa. E como aquela questão da mordomia, né? Somos mordomos de algo que Deus deu. E Deus deu o privilégio para nós de ter uma esposa, de ter filhos. Então é muito importante a gente ter essa compreensão e a valorização de que a minha família é o primeiro ministério. Então ele defende muito essa bandeira e o por isso aperta a mão. Só que aquelas ponderações que eu tive que mencionar em relação à posição fanática que ele está tendo politicamente. Mas que também talvez é necessário, porque se não tiver nenhum louco para falar por nós, não vai ser unção que vai tomar nossas dores. Ele tá defendendo a igreja lá, né? Sim, não tô não tô chamando de louco, né? Tô falando no sentido de atitudes loucas, né? Sim. É por isso que eu falo, ele é muito corajoso, ele enfrenta grandes políticos, né? Defendendo a família e a igreja. Sim. Nós temos mais um, né? Acho que é mais um. E esse aqui eu acho que é o mais polêmico. Vai ser bem polêmico. Esse aqui eu pensei com carinho. Capotraste. Que você... Uma vez tinha um senhor tocava o coral. Hoje ele até tá morando na praia. Era um coral lá na Igreja Batista, lá em Palmeiras das Missões, lá no fim do mundo. E aí, não vi que tinha um bichinho aqui. Tem um... Como é que é? Um urso? Um urso, sei lá o quê. Não vi. Enfim, e aí, tipo assim, ele tinha uma indignação do Capotraste. E eu fiquei gravado aquilo, Capotraste, mas por que não? Capotraste é muleta de manco, é música que não é completo, usa Capotraste. Mas enfim, eu quero saber, vocês não usam, né? Não. Não usam? Tá, então a opinião de vocês, vamos ver. Vocês passam ou param ou apertam a mão em relação ao Capotraste? Eu passo. Passa, ignora? Porque, bom, não, agora eu vou ficar indeciso, tá? Vamos ser bem sérios. Porque a princípio, até hoje eu nunca usei. Se for necessário, eu uso. Mas não, até hoje eu não usei. Usar também, é um atalho muito bom. Aí que tá. Eu até hoje não usei, então... Não, tu tá estolando. E por útil, glória a Deus por isso. Mas tu tem a forma do solo ali, né? E daí assim, mano, vamos subir meio tom. Aí tu, o que eu vou fazer? Por isso que é muleta de manco. É muito... Tem esse lado bom, né? Manco. Serve pra... Não tô falando que os músicos que usam Capotraste são manco. Só um pouco, porque na verdade eu só fazia uma transferência capaz. Desculpa aí aos músicos aí. É só... Às vezes eu tenho momentos de sinceridade, né? É só brincadeira sadia. Sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Pastor João, o senhor não usa Capotraste, né? Não, mas é muito importante isso aí. Sim. Pastor, quando, por exemplo, assim... Eu não tenho o hábito de usar, mas ajuda muito. Sim. Que nem o senhor, pastor. O senhor toca... O senhor solo a guitarra, né? Eu vejo bastante. Às vezes assim, vamos subir o tom. Ou vamos diminuir o tom. É um pouco desconfortável ter que mudar a forma do solo, né? Não é? Sim, é. E aí o Capotraste ia ser, né? Esse aí ajuda muito. Ajuda muito. Depois de tu pegar o hábito, isso é muito bom. Sim, sim. Eu conheço vários amigos meus que tocavam. Sim. Eu me lembro que o worship é sempre na Mi menor, Dó e Ré, né? E aquele string, né? Só em Mi menor. Olha, eu amo ser tecladista de worship. É só segurar aquele string voando. É muito bom. E aí... Só que daí o que acontece? No teclado eu uso o transposto, né? Tipo assim...
Eu não vou ficar alterando, eu vou transpor ali, beleza. E aí, e às vezes acontece muito que o pessoal do worship também usa o capotraste, né? Claro, não é minha crítica contra o worship de novo, mas é só um detalhe. Por isso que eu acho que o capotraste, né? Tem gente que ama, mas tem gente que odeia. Meio termo, só vi o Leandro aqui, mas o Leandro acho que não tá com toda a verdade no seu coração. Não. Eu nunca utilizei. Se for necessário, Eu também talvez não usaria. utilizei, mas ele é muito especial, né? Pra quem gosta de usar, né? Sim. Ah, que bom, então. Não dá tanto trabalho nos dedos. Não, mas é mesmo. Bem, acho que esse era o último, né? Tá, então, quanto tempo aí já, Rodrigo? 1 hora. Então, vou fazer só a pergunta final. Que é a pergunta decisiva pra ver se esse episódio vai pro ar ou não. Pode ter certeza. Pode ser que não vá pro ar. Como é gravado, né? No final de Copa do Mundo. Brasil e Argentina. Messi Capengo já com 30. Não, Capengo não, né? Mas Capengo. O Messi Capengo é melhor que a maioria dos jogadores. Neymar. A Capengo mesmo, né? Literalmente, né? Melhorou, já contusiu. Brasil e Argentina. No Maracanã. Vocês iam torcer pra quem? Pro Brasil ou pra Argentina? Posso fazer a pergunta? Não, eu tô fazendo a pergunta aqui. Eu sei qual que é a tua pergunta. E aí, Leandro? Brasil e Argentina, final da Copa do Mundo. Maracanã, o Brasil naquela pressão. Tem que ganhar o título. Do outro lado tá o Messi, que os argentinos são muito, né, de conversar demais. Pra quem tu ia torcer? Sinceramente. Desde quando eu morei na Argentina, tipo assim, não idolatrei time de futebol nenhum. Sempre torci do Brasil. Sempre torceu pro Brasil? Sempre torci do Brasil. Hoje. Só que a minha pergunta é, por que no jogo no Brasil, por que não dá pra fazer na Argentina? Pode ser na Argentina. A camisa pesa maior na casa, não pesa? Sim, mas a Argentina pode ser. A Argentina agora tem eu quero estádio, te deixar só. em polêmica. Agora eu A quero Argentina deixar só tem polêmica. a La Bombonera lá e o Monumental de Nunes, o resto é tamanho do Aimoré aqui. Não, mas o Monumental Cristo Rei. Então eu sempre fui. Como é que vai ter o final da Copa do Mundo? É tipo assim, eu nunca, tipo, futebol pra mim é... Mas não... se tá os dois juntos, a decisão é torcer o Brasil. Torcer pro Brasil. Mesmo sendo que não tá naquelas condições, né? A única Copa que eu vi foi 2002, se eu não me engano. A última vez que eu vi uma Copa. Tá bem atualizado. Não, eu tô bem. De futebol, no caso, ganha, né? Ganha, Sim. vamos dizer assim. Sim. Quando a gente respeitava o valor da camiseta. Depois de 2002. Então dali pra frente o futebol. A pra seleção mim, brasileira foi... perdeu a graça. Então já não. Sim. E o pastor João? Brasil ou Argentina? Brasil. Vai pro ar, viu? Eu, Vai pro eu, ar. que, eu que morei na Argentina. Vai pro ar. Vai pro ar, meus vai pro ar. amigos, né? E é trilha. Lá sim, lá é bonito. Porque na época que vocês moraram lá, o Brasil era top, né? Era top. Os argentinos ficavam E pirados. nós ia assistir junto, e daí um vinha largar o rojão na frente da casa um do outro, né? Uma amizade. Lá tu nem que tu não é na época, tu virava fanático, porque nem tanto pelo Brasil e Argentina, por causa dos amigos, que tinha aqueles Sim. que torciam, daí tu ia, na época eu não era evangélico, ia nos barzinhos lá. Então lá Eram meio fanáticos, né? vamos jogar um terneiro, uma vaca, uma junta de boi que o Brasil ganha, o outro é que a Argentina ganha. E daí tu ficava torcedor mesmo. No outro país, tu fica torcedor mais que nós Sim. aqui. Sim. Porque lá tu tem amigos contrários, não são inimigos, amigos. A oposição faz a gente crescer. Isso, faz a gente crescer, os próprios, Sim. lá, e daí, mas todos sadiam a torcida, né? Sim. Não com violência. Tu parava uma caminhoneta lá, se o Brasil perdia, tu sabia que na tua casa lá tinha uma grama, o rojão largava. Que bom, então. Então, salvos pelo gong, então. O episódio vai pro ar, então. Então, Brasil, beleza. É isso, então. Nosso agradecimento à família Matos, ao Leandro, ao Sr. João, por este tempo. Eu sei que tem muitas e muitas histórias, né? Mas o nosso tempo não permite. Mas muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem aceitado esse convite. É o primeiro episódio, daí às vezes a gente quer uma referência e tu olha lá, a referência é nada, né? E aliás, vou abrir um parênteses aqui. Inscreva lá no canal, né? Do YouTube, Roteiro Livre Podcast, que não tinha feito isso. Siga nas nossas redes sociais, que eu acho que vai ser muito importante. Como eu disse no início, a ideia aqui é trazer conteúdo de qualidade, história de vida, que com certeza vai somar na vida de
de você, ouvinte, né? Tá, agora fechando parênteses, voltando, minha gratidão a vocês, muito obrigado então por ter aceito esse, vou dizer, usar o termo desafio de ter participado aqui com a gente. Obrigado mesmo, de coração. A gente agradece, em primeiro lugar, muito a Deus, né, por essa Sim. oportunidade, uma promessa está se cumprindo, Amém. a sua pessoa, e agradecer a nossa família, né? E, por exemplo, assim, a gente desde o começo, a gente hoje, minha mãe, toda a família busca a Deus, quando é para pegar junto, pega junto, as esposas, nossos filhos. Então, a gente agradece muito a Deus, nosso ministério, igreja, pastores. Então, a gente agradece muito por onde a gente passou, a gente foi bem recebido. Então, a gente agradece muito a Deus, Sim. porque sozinho a gente, claro, ajuda de Deus todos, mas a gente foi muito bem recebido, onde a gente passa é bem recebido. Sim. Então, também vou deixar ali o canal, Família Oficial, Família Matos Família Matos Oficial, bem na rede social, usa ali. Sim, perfeito. Tá bom? Obrigado, pastor. Sim. Como dizia o presbítero aí, como eu dizia também, é promessa de 21 anos atrás, quando aceitei Amém. Jesus. E olha aí o que Deus faz, né? Deus falou que nós ia sair do país. Sim. E Deus colocou o Senhor na nossa vida aí para abençoar nossas vidas, abrir as portas também. Rodrigo, Rodrigo, obrigado, Rodrigues. amigão e conhecido. Tamo Estamos juntos. E, como dizia o Leandro, não posso deixar mandar um beijão aí para minha esposa. Nossa, hoje não tem almoço. Pastor, uma mulher de oração, amiga, companheira, nos momentos difíceis, né? E de alegria. São 36 anos, 37, pastor, que temos junto, Sim. né? Uma mulher de oração, companheira. E se eu estou onde estou hoje, porque Deus colocou uma mulher de verdade na minha Amém. vida, entende? Benção. Que é aquela mulher que te ajuda nos momentos difíceis. Sim. É isso que nós temos que ter, né? Porque quando tem dinheiro no bolso, para levar na pizzaria, né? Sair viajar é fácil. Mas eu quero ver tu ter uma companheira, uma mulher, Sim. no momento difícil, no momento que tá desempregado, que tá doente, que tudo vai com Sim. dificuldade, ela botar o joelho no chão e dizer, nós vamos vencer junto, Amém. em nome de Jesus. Então, um beijão pra ti, te amo. Opa. Romântico, né? Vai ficar até envergonhado. Vou ter que... Manda um te amo pra tua esposa e manda pra mim, Rodrigo. E tu também, né? Senão a gente vai ficar feio pra nós aqui. Te amo, Marluce. É isso então, muito obrigado pela presença, pela companhia de vocês que ficaram até o final. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E fique aqui, toda quarta-feira a gente vai estar postando sempre um episódio. Tenho certeza que frutificará na vida de vocês.